E aí, pai? E aí, filho, tudo bem com você? Tá bem? Dá um high five aqui. Depois de um longo e tenebroso inverno... Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Então, tamo aí, olha só. A gente vai ter mais constância esse ano. Claro. Nós vamos gravar bastante coisa. Vai ficar legal, vai ficar bonito. Vamos comprar microfones novos, câmeras novas e tudo muito legal, muito massa. Vai ter até estúdio novo. Vai ter estúdio novo, olha só, estúdio novo. Então, lá na nova sede vai ser legal. Então fique atento aí, porque o E aí Pai promete. A gente já tem muito conteúdo, muita coisa legal. E é isso aí, cara. Como é que tá sendo seu janeirão aí? Tá bom. Tá bem, senhor? Muito trabalho. Trabalho é uma coisa que a gente sempre tem aqui na igreja. Eu quero saber o seguinte, tá empolgado pra esse ano? Tá feliz? Claro, tô empolgado, tô feliz, motivado, encorajado, com a visão cada vez mais ampla e empolgado também pela mudança que acontecerá nos próximos meses. Expectativa ou não? Cheio de expectativa pelo que Deus vai fazer. Eu também tô muito empolgado, muito feliz, muito animado. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano incrível, um ano maravilhoso, um ano de bênçãos. Eu sei que 2023 vai ser um ano diferente. Tenho orado muito, conversado com Deus. Deus tem falado muito no meu coração, muitas coisas legais. E já temos visto respostas de coisas que a gente orou ali no final do ano. Deus nos abençoando. Então, olha só, fica focado porque 2023 vai ser um ano diferente. E hoje, antes da gente entrar no nosso tema, pra quem você vai mandar um salve, pai? Eu tô com saudade de muita gente, né? Mas nessas férias aí, a gente fica com saudade de muita gente, fica sem ver. Eu quero mandar para meus amigos pastores, hoje em geral, que vêm aqui no Café de Pastor. Nós temos café. Nosso próximo café será dia 14 de fevereiro. E eu tenho uma pessoa que, assim, lá de Presidente Epitácio, pastor Carlos Buch, que é um intercessor fantástico que eu tenho, que é um dos homens que eu digo que me mantém de pé. Eu tenho muita gente que ora por mim, ora pela igreja, pela família, mas o Carlos Buch, o Antônio Wilton e o pastor Luiz Carlos, Antônio Wilton de Vargem Grande, Maranhão, Luiz Carlos de São José do Rio Preto e pastor Carlos Buch, né, que eu falei, né, de Presidente Epitácio, são intercessores fantásticos. Eu digo que são homens assim que nos mantêm de pé. Tem muitos outros, eu sou grato por cada um deles, mas hoje o meu abraço vai para os nossos intercessores, né? Eu passei e ainda estou passando umas coisinhas aí que precisa ser resolvido na área da saúde. São coisas pequenas, mas precisa ser resolvido. E esses intercessores fazem a diferença no nosso ministério. Eu quero mandar um salve pra Luana, esposa do Jojo. Luana, tamo junto, Deus abençoe. A mãe da Maria Helena, o Jojo é pai da Maria Helena. Bebê, que tá uma princesa, tava vendo o vídeo dela agora. E ela já começou a introdução alimentar, tava conversando aqui com o Jojo. Porque o Tito, daqui a pouco, começa a comer banana, batata amassada, arroz, feijão. E eu fiquei feliz de ver o crescimento dela, amiguinha do Tito. Tamo junto, Lu. Tamo junto. É nóis. Jojo, você é o cara. Pai. Luana, ainda bem que a menina... Ainda bem que a menina ficou parecida com você. Deus é bom. Com você, ainda bem. Olha só. Seguinte, pai. O tema de hoje, rápido, claro e objetivo. Top 5 atacantes que você viu jogar na sua vida. Não, cara, isso aí não, mano. Vou falar de coisa boa. Eu tô brincando, brincando. Não, mas eu te respondo. Você viu os caras bons, pai? Claro, eu só vi gente boa jogar. Fala. Atacante bom. Nunes? Era do time aço do Flamengo, campeão mundial. Zico, que também era meio de campo, mas também funcionava como atacante. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era bom mesmo? Era os três. Não é só resenha? Não, era bom. Ponta direita, muito bom mesmo. Driblador, rápido. Eu vi muita gente boa. Eu vi outros caras aqui também, do São Paulo, do Palmeiras. Eu vi muita gente boa jogando. Romário não entra nessa lista? Entra. Ele é fantástico, Romário. E eu acho assim, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, eu sei que tem o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, que já é uma geração mais nova daqueles que eu mencionei, para mim, em time de futebol, foi o cara que eu acho que driblava mais criativo, mais inteligente. O cara era diferente mesmo. Totalmente diferente dos outros. Eu acho que ele entraria aí como um dos principais no clube, não na seleção brasileira. A seleção ele ia bem, mas ele foi campeão em 2002. Foi campeão, mas não era... Ele não tinha o mesmo rendimento que ele tinha no Barcelona e em outros times assim, que ele jogava demais. Olha aí, Então, tem uns caras muito bons. E
E atualmente tem aí o Gabigol, que é trombador, mas é bom. Mas faz gol, né? É. O cara gosta de jogo grande. Seguinte, eu tenho um desafio pra você. Então, antes da gente entrar no nosso tema, um desafio pra você. Quero saber se você topa. Vamos lá. A gente vai, eu e você, gravar o podcast numa quadra ou num campo de futebol. E a gente vai trocando ideia e fazer um desafio do travessão. Qual que é o desafio do travessão? Eu só preciso de uma bola. Não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o desafio do travessão. Quem acertar mais o travessão, vence o desafio. A gente vai fazer um prêmio e uma penalidade. Você topa ou não? Ué, eu só preciso de um chute. Então tá bom, então fechado. Então, nós vamos marcar. O Duca tá ali monitorando o áudio. Você ouviu, né, Duca? Pastor Domingos topou o desafio do travessão. Vai rolar. Pai, começo do ano. Muita gente chega no final do ano e a pessoa quer fazer aquelas resoluções de final de ano e tudo mais, beleza. E aí, uma das coisas que o crente normalmente faz, ou pelo menos deveria fazer, é: eu vou ler a Bíblia inteira no ano. Né? Que na verdade, depois que você cria o hábito da leitura, deixa eu só falar uma coisa aqui, desmistificar uma questão aqui. Na realidade, se você se organizar bonitinho, dá pra ler a Bíblia inteira 2 vezes no ano. Sim. Dá pra ler, tá? Eu sei que é um livro grande, tem muita coisa, mas dá pra ler a Bíblia inteira 2 vezes no ano. Mas vamos conversar aqui. Se lê 10 capítulos por dia, você já lê 2 vezes no ano. Só precisa 10 capítulos. Até sobra um pouco. Né? Até sobra um pouco. Sobra um pouco. Então... se você ler 8 capítulos por dia, você consegue já ler a Bíblia 2 vezes e ler Salmos e Provérbios 2 vezes também. Você lê 8 capítulos por dia e 10 no domingo. Aí você lê a Bíblia 2 vezes no ano. Tem que dar dica aqui prática, né? Se você fizer, por exemplo, 2 do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento, 2 de Salmos e 2 de Provérbios, vai dar aí bastante coisa e você consegue. Enfim, mas tem aquele plano anual. Sim. Por exemplo, por causa do Tito, eu sei que o meu nível de leitura deu uma caída nos últimos meses. Então, eu tô fazendo o plano anual, certo? E o pessoal faz as resoluções e tudo mais. Só que nós já estamos aí no dia... Hoje é dia 19 ou dia 18? 19. 19 de janeiro. Provavelmente uma galera já deu aquela fraquejada, já falhou, deixa que eu leio amanhã, e depois do amanhã, depois da manhã. E aí já ramelou. Então é o seguinte, hoje eu quero falar sobre devocional. A importância do devocional e dicas práticas de devocional, oração e leitura da palavra. Vamos lá. Vamos lá? Isso é tranquilo. Primeira coisa, então. Tem alguém aqui agora que acabou de abrir o nosso podcast, é novo convertido, nunca pisou na igreja. Foi na célula ontem e assistiu o pessoal falando lá, olha só, vai ter o podcast Pastor Domingos. O que é devocional? Bom, primeira coisa que a pessoa precisa entender é que uma criança, nesse caso recém-nascida, espiritualmente, um recém-nascido fisicamente, o que ele toma no começo? Leite materno. Leite materno, você está por dentro disso aí. Depois vem o quê? As mamadeiras, vem a papinha, frutinha, ralada, aquelas coisas todas, raspada, aquelas coisas. Uma pessoa que acabou de nascer em Cristo, um novo nascimento da fé, que está começando, não é muito diferente. Não adianta tentar dar uma churrascada espiritual, porque a pessoa também não vai pegar tanto. Então a primeira coisa é entender quem é Deus. Quem é o Senhor? Quem é Jesus Cristo? A pessoa do Espírito Santo. Entende isso. Segundo, o que é a palavra de Deus? Uhum. E se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia, como um livro qualquer, você não vai ler. Por que você vai querer ler um livro que tem 1.200 tantos capítulos e você vai dizer, não, é difícil, a cultura cristã antiga, não a evangélica, mas a católica, é que você não devia ler a Bíblia e tal. Sim. Aí você vem de uma herança assim, você não vai querer ler. Você consegue responder brevemente essas 2 perguntas que você levantou agora? Tá, respondo. Se você entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é alimento, e voltando à questão do bebê, o bebê precisa se alimentar para crescer. Claro. Ganhar músculo, crescer, ficar gordinho, e para ficar fortinho e para ir depois lá na frente começar a andar e ter uma vida normal. Você também precisa do puro leite espiritual da palavra de Deus. Entendendo isso, e antes de você tomar o café da manhã, você vai separar um tempo devocional. Devocional inclui, ao meu ver, leitura da Bíblia, oração e pelo menos um pouco de meditação. Para mim, a meditação é muito importante porque é no momento da meditação que eu recebo inspiração. Sim. Não só na leitura, mas enquanto eu paro para ler.
enquanto eu paro para ouvir, enquanto eu paro para ouvir o que Deus está dizendo. Toda semana eu preciso de revelação, inspiração da Bíblia, inspiração e revelação do Espírito Santo, porque senão eu não faço estudos. Toda semana eu tenho que fazer 1, 2, 3, no mínimo 3 estudos fortes por semana. Certo. Aqui. Eu tenho que fazer um estudo para terça-feira, para os pastores, como eu dei na última terça. Eu tenho que fazer um estudo para quarta-feira. Para o grupo discipulado. Grupo discipulado. Aliás, são 4. Eu tenho que fazer um estudo forte para o sábado. Que é o outro grupo. O discipulado é o GD, o da Sim. quarta são os PGDs com pastores. E eu tenho que fazer a mensagem de domingo. Mas aí é outra pegada, né? Tá. E a mensagem de domingo não é só para aqui, é para as 30 igrejas filhas. Sim. Então, se eu não gastar tempo de oração, de estudo da Bíblia, e se não tiver tempo de meditação para receber a inspiração e a revelação do Espírito, fica difícil. Tá, mas vamos lá. Vamos separar. Mas uma pessoa que está começando não precisa nada disso. É isso que eu ia falar, vamos separar, porque ele só o que você está precisa falando é de estudo bíblico. Tá. Ele só precisa ler a Bíblia para se autoalimentar. Isso. É aí que eu quero chegar. Para receber o maná do céu diariamente. Você tem que receber assim como Deus mandava o maná. Tem um maná novo. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela é alimento para a nossa alma diariamente. Ok. É aí que eu quero chegar. Porque estudo bíblico, esse estudo mais denso, ele é diferente de um tempo devocional. Sim. Então vamos lá. Você falou que a pessoa primeiro precisa entender quem é Deus. Sim. E o que é a palavra de Deus. Tá. Porque a palavra de Deus não é um livro comum, banal, que vende na livraria como outros livros. Sim. Se você tivesse que responder essas perguntas brevemente, como você responderia para alguém que está ouvindo o podcast agora? Quem é Deus? Eu ia dar uma resposta sistematizada. Ok. Mas eu ia dizer, baseado na teologia sistemática e na Bíblia, de um modo geral. Eu ia dizer, assim, eu vou dar uma definição que eu acho interessante. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou tudo que existe nos céus, na terra, e que dirige e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá grande, né? Não, tá maravilhoso, tá incrível. Mas é mais ou menos assim. Presta atenção, cara. Depois você pausa aí, volta, anota, faz um quadro, coloca na parede da sua casa. Muito da hora, pai. Muito legal. E a gente também tem que lembrar que Deus é eterno. Sim. Deus sempre existiu. Deus sempre existirá. É amor, é justiça, é paz, é bondade, é misericórdia, graça. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nada para existir. Ele existe por ele mesmo e ele sempre vai existir, sempre existiu. Que são os atributos de Deus. A gente pode gravar um podcast só para falar sobre os atributos de Deus. Segunda pergunta, o que é a palavra de Deus? Brevemente. Para uma pessoa que está começando, eu acho que a melhor coisa a entender é o que está no versículo do Salmo 119, 105. Gosto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa entender, a palavra é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Eu ficaria com essa definição, eu acho fantástico. Perfeito, um dos versículos que eu mais gosto na vida, Salmo 119, 105. Então, beleza. Agora, essa pessoa, ela sabe quem é Deus, ela sabe o que é a palavra de Deus e ela, então, precisa compreender que ela precisa se alimentar. Sim. Vamos agora, então. Como que ela vai fazer isso? Dica de devocional para o cristão. Vamos fazer, tipo assim, níveis, entendeu? Vamos começar com o cara que é novo convertido ou com aquele cristão que é meio meia boca, que está aí na igreja, mas que ainda não começou a fazer o devocional da forma como deveria. Como é que a gente faz para esse cara começar a fazer o devocional? Bom, hoje está fácil, né? Aqui mesmo nós estamos usando o livro, pode até pegar lá para a gente apresentar no final o devocional que nós estamos usando, já que ele falou isso. Por favor, pega lá para nós, Jonathan, o devocional do pastor Marcelo Toschi. Sim. Esse ano nós já usamos mais diferentes devocionais. Esse ano nós estamos usando o devocional do pastor Marcelo Toschi, um amigo nosso da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, uma excelente igreja, um amigo que tem andado num nível de revelação muito bom, e ele escreveu um devocional para esse ano 2023 intitulado Seja Próspero. Então, eu acho que a maneira mais simples é você ter um devocional que todo dia você lê um versículo da Bíblia e tem uma devocional de 20 a 30 linhas. Isso mesmo, uma página de devocional sobre um assunto específico. E todo dia você procurar, pelo menos, aprender aquele versículo. Não precisa decorar, mas pelo menos aprender aquele versículo. Sim. E o que é o devocional?
é algo que o autor escreveu em cima daquele versículo que vai trazer uma lição prática para o seu dia. Eu acho que começa por aí. Separar um tempo de oração, nem que seja 10 a 15 minutinhos, e aí ter esse tempo, aí para mim, isso é fundamental. Talvez seria o começo da vida, da caminhada cristã. A outra coisa que você estava falando, que você começou falando, eu acabei de falar, é a leitura da Bíblia. Sim. Então, a leitura da Bíblia é fundamental. Eu me converti, traz aqui para mim, por favor. Eu me converti, e no ano que eu me converti, eu li a Bíblia toda. Que bonito. Eu li a Bíblia toda. Então, se você está aí, aqui está o livro O Devocional Seja Próximo, um devocional como esse, ele tem 365 devocionais. E aqui você tem, para cada dia do ano, você tem um devocional. Você fala, mas o ano já começou. Não tem problema, você começa no dia 19, hoje, que é o caso, ou dia 20, e você vai até o dia 20 de janeiro. Tá bom? Está aqui o devocional Seja Próximo. Vale a pena. Tá um material lindo, maravilhoso, meu amigo, pastor Marcelo Muito bem Toschi. editado, tá? Tá, então. Muito bem editado, não é... Por exemplo, você pode abrir, bonita, você pode abrir hoje aí, abre aí na página de hoje, dia 19 de janeiro, e dá para ver o que ele está falando sobre isso. Lições de José. Olha só, vou pregar sobre José sábado. Lições de José. O versículo é Gênesis 39, versículo 2. Muito legal, cara. Muito maneiro mesmo. Muito massa. Então muito tá bom. aí. Então uma das coisas é ler a Bíblia, porque a maioria dos cristãos não lê mais Bíblia. E cristão que não lê Bíblia, com todo respeito, que não aprende Bíblia, que não lê Bíblia, fica fraco na fé e cai com muita facilidade. A Bíblia é que vai nos dar sustentação, firmeza e nos levar a perseverar na fé. Olha só, pra galera mais nova, talvez se você tá ouvindo aqui, você tem mais intimidade com tecnologia, alguma coisa assim, tem aplicativo que você pode baixar no seu celular, por exemplo, Glorify, que é um aplicativo que ele tem os devocionais lá prontos para você fazer. E o Version, aplicativo também que você pode baixar, que ele tem um monte de tipos de devocional diferentes. Então, além de devocional anual, que você faz 365, ele tem lá, por exemplo, devocional sobre fé. Então, ele tem lá 15 dias, 15 textos diferentes, você vai marcando e depois no final você ganha você desbloqueia umas conquistas no aplicativo, é gamificado, assim, é muito legal. E o Glorify também tem bastante coisa massa, você pode achar aí, baixa, é de graça, entendeu? Esses aplicativos, inclusive, por exemplo, o YouVersion, ele tem todas as traduções da Bíblia em português de graça, você pode usar lá e tal. E é muito interessante pensar a respeito do que meu pai falou a respeito de alimentação. Por quê? Aí entra no segundo aspecto. Olha só, quando você vai se alimentar, tem lá os nutrientes. Então, você tem que equilibrar os macro e os micronutrientes. Então, macronutrientes, a gente tem proteína, carboidrato e gordura. E micronutrientes são uma infinidade, né? Milhares. Ok. Se a gente fosse parar para pensar no tempo devocional como uma alimentação, digamos assim, para sua refeição ser completa, tem que ter oração. Não basta simplesmente a leitura. Você também precisa orar, também precisa falar com Deus. E aí, essa questão é uma parada que pega muito, pai. Por quê? A gente está num país que tem uma cultura que a gente herdou de muita gente católica, não é verdade? Apesar de que os evangélicos estão avançando e nós somos mais de 60 milhões de evangélicos hoje. E a ideia da católica tem muita a questão da reza, da questão daquela parada pronta, escrita, que eu só leio e repito. E quando a pessoa chega na igreja evangélica, ela se depara com o fato de que ela vai ter que orar. E como que ela faz isso? Como que chega nesse processo para chegar diante de Deus e orar? Como é que é, pai? Olha, para mim, é uma coisa muito interessante, porque para rezar você tem que repetir um texto que alguém fez no passado. Que alguém já escreveu. Alguém fez em algum momento, e que envolve outros nomes, que não é só o nome de Deus, nem de Jesus, seu Filho ou do Espírito Santo. Envolve uma série de seres aí que, às vezes, não tem, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a fé bíblica, a fé cristã. Agora, orar é uma conversa. Imagina você conversando com o seu melhor amigo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que passou por aqui e ele tinha perdido uma pessoa que fez o papel de mãe para ele por muitos anos.
E depois de algum tempo de convivência, essa pessoa acabou falecendo, né, com seus 60 e tantos anos, e ele ficou muito bravo com Deus. E ele foi de mal com Deus. Ele ficou bravo. Então nós promovemos uma viagem para a Coreia. E lá na Coreia, um amigo nosso que estava na equipe começou a chamar ele lá na igreja que a gente vai na Coreia, a Igreja Batista Central de Seul, do pastor Yonsei, né? O pastor Yun, né? A igreja chama Yonsei Central Baptist Church. Na segunda-feira, a gente fica o fim de semana na sede, mas na segunda a gente vai para acampamento. Fica de segunda a quinta. E todo dia um amigo nosso que você conhece chamava esse outro amigo nosso também para ir na célula de oração. Lá tem umas 500... chama célula de oração porque é um cubículo deve dar 1 metro quadrado acho que não dá 1 metro de largura, é bem estreito, o máximo 1 metro de largura. E nesse lá você consegue ficar em pé. Ou você fica em pé ou você ajoelha. Sim. E você fica ali. Tem 500 desses lá no acampamento. Não sei se você viu lá atrás, você já foi lá. Nas portinhas. Você entra, fecha a porta e você fica ali. É você e Deus naquela celinha. E todo dia esse meu amigo chamava esse outro. Ele não sabia do que estava acontecendo. Mas ele estava bravo com Deus. Ele foi para a Coreia porque a gente forçou um pouco a barra. Só que um dia ele foi vencido pelo convite do meu amigo que forçou a barra com ele de novo. Sem saber. E ele foi. E ele chegou para Deus e falou: Deus, vamos conversar, vamos ter uma conversa séria com ele. E ele abriu o jogo com Deus, falou tudo que ele estava no coração dele, porque ele estava bravo. Aí depois de 1 hora falando, Deus falou: tudo bem, você terminou? Ele falou: terminei. Você é um garoto ingrato, mimado e ingrato. Ele falou: o quê? É isso mesmo. Eu preservei essa pessoa com você tantos anos. E começou a dizer para ele: olha o que eu fiz, olha o que você está fazendo. E ali ele voltou, ele ficou mais 1 hora chorando diante de Deus, voltou. Hoje está aí caminhando, é um empresário de sucesso, né? Tá até nos abençoando aqui numa determinada área da construção. Ele é de outra cidade, mas é um cara muito amigo. Mas o que ele fez naquela hora? Ele conversou, ele abriu o coração, ele falou com Deus. Se você vai para a Bíblia, você vai ter gente falando com Deus. Os profetas conversavam com Deus, às vezes falavam das dúvidas, das dores do coração, das dificuldades. Jeremias é um desses caras que ele abre o coração como eu não teria coragem de abrir e falar com Deus como ele falou. Ele rasga mesmo. Elias é outro que fala. Todos eles vão conversando com Deus. O que é orar? É você ou se ajoelhar, ou sentar, ou ficar em pé, ou onde você quiser, e falar com Deus. E você pode falar com Deus de onde você estiver. Você pode estar num navio, você pode estar num submarino, você pode estar no avião, você pode estar no carro, no ônibus, em casa, no trabalho, na cozinha. É manter essa comunhão. Todo dia que eu chego em casa para a hora do almoço, normalmente eu almoço por volta de 1 hora, sabe disso? Sim. Todo dia, Rosângela, que está lá, e como a Sueli que nos ajuda lá, quando ela fica em casa, ela liga o louvor de manhã e vai até a hora do almoço sem parar o louvor. Elas ficam trabalhando e cantando, fazendo almoço e cantando. Tem dia que dá vontade até de filmar para fazer uma coisa assim com ela. Elas se compravam que eu pego o celular para filmar. Mas o que é isso? É manter a vida devocional e adoração em dia. Você está trabalhando, está com louvor. Está trabalhando, está fazendo oração flash. Você pode estar aqui, ou pode estar fazendo oração flash, às vezes com pensamento. Sim. Mas, para mim, a melhor descrição de oração é um diálogo com Deus. Eu gosto muito da ideia que você falou, que a gente tem acesso. Porque, às vezes, no imaginário das pessoas, Deus está distante. E mesmo o crente, que já tem tempo, ele tem uma percepção, às vezes, quando vai falar com Deus, de Deus como alguém distante. Mas, na verdade, Deus está muito mais perto do que você pode imaginar. Então, é muito legal a gente pensar a respeito disso. Jesus nos garantiu esse acesso. Nós temos acesso a Deus por causa de Jesus. É por isso que quando você vê a gente orando, a gente fala em nome de Jesus. E a gente sempre vai falar em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso acesso ao Pai, o nosso acesso à vontade de Deus, a nossa oração sobe
por causa daquilo que Jesus fez na cruz, entende? E isso é maravilhoso, cara. Então, assim, chega diante de Deus com humildade, com respeito, mas fala, conversa, ora, apresente seus desejos, Fala das suas anseios, necessidades. fale das suas necessidades, fala o que você está buscando. Mas também agradeça, né? Falar da sua gratidão. Exato. E aí tem uma parada muito legal. A gente falou até sobre o catolicismo aqui, porque o pessoal às vezes fala o Pai Nosso e só repete o Pai Nosso. Só que aí, dentro do próprio capítulo que está o Pai Nosso, Jesus fala que quando a gente vai orar, a gente não deve usar de repetições vazias, vãs repetições. Então, o que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é um esboço. O Pai Nosso é um guia, é um mapa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, você começa o seu momento de oração devocional como? Em adoração. A primeira coisa, por exemplo, se pensar no Pai Nosso, é agradecer a Deus pelo privilégio de poder chamá-lo de Pai. Sim. Agora, todas as pessoas são filhos de Deus? A resposta é não. Não. João 12. Mas a todos quanto receber a Jesus, ele dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus é quem reconhece Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Isso. Só um detalhe, voltando a um ponto que você falou sobre achar que Deus está em algum lugar do universo distante. Isso não é verdade. Ele realmente está assentado sobre um alto sublime trono. Mas, pelo Espírito Santo, ele habita no coração de todos aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus. Então, se você é um cristão nascido de novo, Deus está mais perto de você do que o seu próprio coração. Na verdade, ele está habitando aí na sua mente. Sua mente já é o seu espírito, a sua alma aí já é lugar da habitação do Espírito Santo. Sim. Voltando ao Pai Nosso, então a primeira coisa que você pode se relacionar a Deus como Pai é agradecer, porque chamar Deus de Pai, ter Deus como Pai é um altíssimo privilégio. Sim. Né? Nós falamos da questão da reza católica, mas o judaísmo também tem as suas rezas, as suas coisas lá que também, e dificilmente vão se relacionar a Deus como Pai. Essa revelação de Deus como Pai era muito mais forte no tempo da graça. Já tinha lá no Velho Testamento, mas não era tão forte como na revelação de Jesus Cristo. Então é agradecer a Deus como Pai. Santificado seja o teu nome. Aí é bom você conhecer os nomes de Deus que aparecem no... Nós temos estudo e pregação aí no YouTube com os nomes de Deus. É bom você agradecer quem é Deus. Mas o que você precisa saber é que santificado seja o teu nome também é uma postura de adoração que Jesus está ensinando. Não só de adoração, mas de reconhecimento que o nosso Deus é um Deus santo. Isso. Santo, santo e santo. E que os seres celestiais reconhecem essa santidade. A gente precisa reconhecer isso. Sim. E nos apresentar diante de Deus não com banalidade, não com palavras indevidas e nem pouco com palavras agressivas, mas com humildade. É que o que significa Deus ser santo é que, basicamente, ele é completamente diferente de nós, porque Deus não tem pecado, em Deus não tem nada que seja caído dessa natureza humana. Deus não é como nós. Deus ele é supremo, ele é soberano. Então é por isso que ele é santo. Ele é totalmente separado do pecado, totalmente separado do mal, totalmente separado da maldade. Em Deus não existe malícia. Então Deus é santo. Ele sempre foi santo, sempre será santo. Deus é. É por isso que quando ele se apresenta para Moisés lá no Velho Testamento, ele se apresenta como eu sou. Entendeu? Porque ele é. E ele sempre será. Aí você tem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, significa o quê? Você está clamando para que o reino de Deus se estabeleça na sua casa, na sua família, no lugar onde você está, na igreja, nessa terra, Marília, São Paulo, Brasil, planeta Terra, e que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Por quê? Só aí às vezes você tem dificuldade de romper em tempo de oração, às vezes você não consegue ficar diante de Deus. A gente consegue ficar 4 horas diante da televisão, mas não consegue ficar 5 minutos diante de Deus. Só aí você já começa a romper algumas barreiras, porque a partir do momento que você começa a abrir esse sermão de Jesus Cristo e você começa a compreender o seguinte: olha só, tem que ser feita a vontade de Deus, então você pede para o Espírito Santo te mostrar e você começa a perceber que você está cheio de vontade.
Você começa a perceber que você está querendo levar a vida muito do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, de como você acha melhor, como você acha correto, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, o que você tem que fazer com os seus pensamentos, onde você tem colocado os seus olhos, e vem a palavra de Deus. Olha, porque o devocional é uma coisa maravilhosa. Vem a palavra de Deus e a oração e te mostra, você está errado, cara. Existe a maneira de Deus, existe a vontade de Deus, existe o padrão de Deus. Então você fala, olha, eu abro mão da minha vontade, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra, como ela é feita nos céus. O céu, nesse momento, tudo que está acontecendo lá está no padrão de Deus. O céu, nesse momento, está acontecendo exatamente aquilo que Deus gostaria. Na terra, a gente sabe que não está acontecendo isso ainda. Entendeu? Isso porque no céu ninguém questiona a vontade de Deus. Aqui na terra as pessoas não só questionam, como não fazem. Agora, voltando à questão, se você for orar o Pai Nosso todo, o chamado Pai Nosso todo, frase por frase, você vai levar, assim, se você for bem rápido, você vai levar 1h30. Agora, se você for orar com bastante tempo, pelo menos umas 2 horas a 2h30. Fala, porque é isso, pastor? Eu li isso em 1 minuto. Pois é, mas é que você está lendo e quando você tem... Aí entra a meditação e você vai meditar em cada palavra. Por exemplo, ele pulou uma parte aqui no que ele estava falando. Venha a nós o teu reino. Não, eu falei. Não, o reino. Isso. Aí você tem que se perguntar, o que é o reino de Deus? Isso. Aí você tem que... Peraí. Aí você tem que ver, o reino de Deus é o quê? O reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você fala, venha o teu reino, você está dizendo, venha a justiça do céu sobre a terra. É um bom momento para a justiça de Deus ser feita na nossa nação. Porque a justiça dos homens está sendo feita vista grossa aqui. Venha a nós teu reino. Aí você tem que pensar uma coisa. Você está contente com o reino da terra? Você está contente com o que está acontecendo à tua volta? Sim. Tanto no Brasil entre as nações? Porque o reino dos homens é o reino da opressão, é o reino da corrupção, é o reino da mentira, da política suja, da injustiça social. É o que está aí. É uma série de coisas, é o que está aí. Esse é o reino dos homens. Isso em todos os lugares. Agora, o reino de Deus, quando você ora, vem o teu reino, você está dizendo, eu quero que a tua justiça seja feita na terra. Sim. Eu quero que a tua paz reine nessa terra. E aí você tem que lembrar que Jesus é o príncipe da paz. Não tem paz verdadeira longe de Jesus. Sim. Vai ter momentos de paz. Paz permanente é em Jesus. O reino de Deus é justiça, paz. Outra coisa você vai ver, alegria. O reino de Deus não é um reino triste, é alegria no Espírito Santo. Não é qualquer alegria. Alegria no Espírito Santo. Então você tem que, por isso que eu falei, você tem que ver cada frase, cada palavra. E o que ele estava falando sobre a vontade de Deus ser feita na terra, isso significa que nós temos que estar dispostos a abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas paixões particulares, pessoais, para que seja feita a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Sim. Aí a gente tem a próxima parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Olha só, olha que coisa maravilhosa, cara. Por isso que meu pai falou, claro, eu já vou falar a questão de tempo, a gente vai concluir falando sobre tempo, tá? Porque eu sei que não é todo mundo que consegue ficar 2 horas e pouco em oração, até porque a gente tem nossas atividades. Sim. Eu já vou chegar na questão de tempo, mas olha só que interessante, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só de você parar para refletir e orar essa frase, você já entende que a gente não precisa andar ansioso, cara. Porque ele está falando, ele não está pedindo pelo pão de sábado, ele não está pedindo pelo pão do mês que vem. Me dá o que eu preciso hoje. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Olha, cara, você viver o que Deus tem para sua vida hoje. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele é um eco de algo que Deus já havia feito lá atrás no povo de Deus. Quando Deus mandava o maná, que era o pão que caía do céu. Presta atenção, é uma coisa maravilhosa. O pão caía do céu, as pessoas não podiam guardar o maná, porque elas tinham que confiar na fidelidade de Deus, que Deus ia dar o pão do dia seguinte. Se eles guardassem aquele pão que caía do céu, apodrecia. Então, Deus está falando, não precisa guardar. Por quê? Porque vai ter pão amanhã, vai ter pão depois de amanhã. Da mesma forma, essa oração é, Deus, o que eu preciso hoje, as necessidades do dia de hoje, pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Amanhã é outro dia, amanhã é outro momento. E o pão de amanhã o Senhor proverá. Cara, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que oração
profunda. Completa. Eu só queria tocar num ponto, essa questão do pão nosso cada dia, eu vou só tocar nesse ponto com você bem rápido, porque já estamos estendendo um pouco. Não, aqui. vai lá, já a gente vai acabar. Mas antes disso, queria lembrar, quando Deus criou todas as coisas, o ser humano é o único ser da terra que não cumpre a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus disse assim para a terra, que a terra produza árvores e vai dando frutíferas, conforme o Senhor vai, e vai dizendo a plantação que produza, a terra nunca deixou de produzir. Eu viajo por alguns lugares, eu fico olhando cidades como Jericó, que alguns dizem que tem 10 mil anos desde que tudo começou. Não sei se é tanto isso, mas tem fósseis lá que diz que datam de 10 mil anos. E as plantações, por exemplo, no entorno de Jericó, é muito verde. A cidade das Palmeiras, você já esteve lá. Sim. Verde, é um dos lugares em Israel que produzem banana, tâmaras e tanta coisa. Imagina uma terra que está produzindo 10 mil anos. Imagina o Japão, que tem os primeiros habitantes, deve ter uns 5 mil anos que estão por lá. Imagina a China, e a terra continua produzindo, porque recebeu uma ordem de Deus. O mar continua produzindo seus cardumes, apesar de toda a devastação como ter feito, e de tudo como ter feito para tirar tudo do mar. Às vezes eu assisto pesca mortal. Sim. E os caras... Os caras pegam caranguejo, caranguejo gigante. Os caras pegam 600 toneladas de caranguejo, vai num barco daqueles que eles levam, e eles não fizeram nada para produzir o caranguejo, mas Deus deu uma ordem e o mar continua produzindo. Deus deu uma ordem para o sol e ele cumpre o seu curso. Deus deu uma ordem para a lua e ela cumpre o seu curso. As ondas, você sabia, é controlada pela lua. Mas Deus deu uma ordem para a gente buscar o Senhor. Sim. E o seu reino. Jesus disse, busque o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente não busca. E depois a gente quer se dar bem. Nessa questão da provisão de Deus, que o Davi estava falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase, para mim, tudo isso que eu estava falando, eu gosto de pensar no Deus como Deus provedor. Sim. E Deus não é provedor só dos seus filhos. Deus é provedor do ímpio, porque quem faz o sol levantar sobre o ímpio e a plantação dele, e a chuva descer sobre a plantação dele, no tempo certo, e dar água e fazer a terra produzir, é Deus. Se hoje Deus falar, a terra da plantação de soja do fulano de tal não vai acontecer, vai secar tudo no mesmo dia. Mas Deus é misericordioso e é provedor em toda a terra. Por isso que o homem é indesculpável diante de Deus, aqueles que não se entregam a Jesus. Porque Deus dá para nós o oxigênio, a terra para viver, o ar que respiramos, na água que tomamos. Deus dá tudo que nós temos. Aonde para se olhar, mas foi o homem que inventou o avião. Aí eu te pergunto, tudo bem. E quem que deu a inteligência? Quem que colocou metal lá na Terra? O homem não criou o metal que produz. Mas quem deu a inteligência, e quem deu a capacidade. Quem deu inteligência, capacidade e visão do que fazer, não foi Deus? Porque todas as coisas boas, as visões que abençoam a humanidade, vêm de Deus, querendo ou não. Sim. Querendo você ou não. Todo o avanço que beneficia a humanidade vem de Deus. Então, quando eu olho para o pão nosso de cada dia, eu olho desde a criação, eu olho para a natureza, eu olho para o peixe, para o caranguejo, que o cara não fez nada, mas que ele vai lá e eles recolhem. Tem barcos que pegam 900 toneladas de peixe e eles estão fazendo isso o dia todo. Tem indústrias enormes no Alasca, em tantos lugares do mundo. Tem países que se mantêm por aquilo lá e nunca olham para o céu para dizer, agradecer. Deus, muito obrigado. Então, como você falou, durante os 40 anos no deserto, Deus fazia o maná cair toda manhã. Ele não parou de mandar o maná. Ele continuou mandando de outras formas. Com certeza. E a Bíblia, como nós começamos falando, na Bíblia, você tem um maná espiritual para você a cada manhã. É isso. Olha só. Então, depois de tudo isso, nosso episódio já está cumprido. Nós vamos fazer um parte 2 para a gente concluir a oração que Jesus nos ensina, na verdade, o Pai Nosso, e falar sobre devocional, sobre tempo, porque a gente sabe também, por exemplo, que você não vai ter, às vezes, 3, 4 horas só para você ficar fazendo devocional, estudando a Bíblia. Então, como que a gente faz isso em menos tempo e concluir a questão do Pai Nosso? Quero falar uma coisa sobre o tempo. Essa questão de falar que não tem tempo, na verdade, as pessoas, às vezes, uma boa parte delas não estão sabendo administrar bem o tempo. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas deixa eu só dizer um ponto, porque o meu dia tem 24 horas, o seu também.
Se você trabalhar 8 horas por dia e dormir 8, faz 16. Tem 8 horas aí que dá para se organizar para ir na academia, para passear, para sair com a família e também para tirar uma horinha para estar com Deus. Porque sobre tempo, a respeito de tempo devocional, quanto tempo você precisa para fazer um devocional bem feito, como você faz para remir o tempo, e algumas questões também, terminar o Pai Nosso, e algumas questões também para a galera que já tem tempo de igreja, então devocional intermediário para avançado. Tudo isso no próximo episódio. Então não deixe de deixar seu like, compartilhar, curtir, comentar, porque o E aí Pai de 2023, temporada 2023, promete. Essa temporada vai ser brabíssima. Tamo junto? Obrigado, um forte abraço e tamo junto com uma visão vitoriosa do futuro, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, nós te amamos e o Senhor também. Deus abençoe. Leia a Bíblia, ore e beba água.